Esta é a história do dia da Rádio Observador. Eleições em Angola. O que esperar de um país profundamente dividido? Devemos manter serenidade. Votou, saiu e festejar de facto em casa ao som do MPLA e acompanhado de uma boa cabidela. Não restam dúvidas de que vamos sorrir no dia 24 e que a cabidela que será preparada com o gindungo a ser temperado pela nossa alma, portanto será certamente certo. Os apoiantes do MPLA prometem fazer uma cabidela para celebrar o que esperam ser mais uma vitória do seu partido nas eleições em Angola. Estas palavras, ditas no último grande comício do MPLA antes das eleições, são uma provocação direta ao principal rival da oposição. A cabidela é feita com o sangue da galinha e o galo negro é o símbolo histórico da UNITA. Por sua vez, os apoiantes do Galo garantem que este tipo de discurso só se justifica pelo fato de o partido que está à frente do país há quase meio século ter finalmente medo de perder. É só olharmos por discurso, de matar galinha, porque eu estudo discurso, e eu estudo semiótica. A simbologia da morte da galinha, da cabidela. Esses discursos, nas entrelinhas, estão a incitar a violência. Não é? O que é matar uma galinha? O UNITA não é galinha, o UNITA é pessoa, são conjuntos de pessoas. Então, a galinha aí pode simbolizar a pessoa. Então, isso é um discurso muito pesado para esta altura. Tem a ver com o facto de ser o partido do Galo, não? Sim, fez essa analogia do galo. E se ficasse só com o galo que não voa, o galo que não vai chegar ao galinheiro e etc. Estaremos agora matar o galo. E eu sou vegetariano. Matar um animal. O galo não, o simbolismo do galo aí é mesmo a UNITA. Uma coisa é certa: Angola está profundamente dividida. Há quem diga mesmo que estas são as eleições mais renhidas e tensas desde 1992, ano em que se realizaram as primeiras eleições multipartidárias. Na altura, a UNITA não aceitou os resultados e o país voltou a entrar em guerra civil, que iria durar 10 anos. Agora, estas serão as quintas eleições na história de Angola desde o fim do regime do Partido Único. Mais de 14 milhões de eleitores vão escolher o presidente e a composição da Assembleia Nacional. Há 7 partidos e uma coligação no boletim de voto, mas, na realidade, a escolha será entre o atual presidente e líder do MPLA, João Lourenço, e o cabeça de lista do principal partido da oposição, Adalberto Costa Júnior. O MPLA tem vindo sempre a descer nas sucessivas eleições, com a UNITA a aproximar-se. O que esperar agora destas eleições em Angola? E, em especial, o que esperar do dia seguinte às eleições? Hoje vou falar com Dulce Neto, enviada do Observador à Angola. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vinda, Dulce. Olá, João. Vamos primeiro explicar o que está aqui em jogo. Quem é que os angolanos elegem nestas eleições gerais? Em Angola, depois de 2010, naquilo que ficou conhecido como o golpe constitucional de José Eduardo dos Santos, o antigo chefe de Estado, o presidente nominalmente não é diretamente escolhido. Segundo a lei, os 220 membros da Assembleia Nacional são eleitos por dois círculos eleitorais, o nacional, que elege 130 deputados, e as 18 províncias, que escolhem 5 cada uma, num total de 90. Os votantes têm apenas um boletim de voto para os dois círculos e a cabeça de lista de cada partido ou coligação concorre automaticamente para Presidente da República. O segundo da lista será o Vice-Presidente. Ou seja, com o mesmo boletim de voto, escolhem-se os titulares de 2 órgãos de soberania. O Presidente nunca é sujeito ao escrutínio direto da população.
Uhum. Este é o funcionamento do processo em Angola, mas há também muitas críticas à forma como o processo eleitoral está a ser conduzido. Este processo que eu referi anteriormente também é muito criticado em Angola. Aliás, faz parte do programa da UNITA mudá-lo. Em relação à forma como o processo eleitoral está a ser conduzido, a oposição tem sido muito crítica, e quando eu digo oposição não estou a falar da UNITA, estou a falar também de outros partidos e da sociedade civil, das associações cívicas, mesmo não relacionadas com a UNITA, têm vindo a denunciar várias irregularidades. O Partido Humanista, que apresenta a única mulher como candidata presidencial, disse que a credibilidade, a transparência e a validade das eleições gerais estão seriamente ameaçadas. O partido de Florbela Malaquias acusou mesmo a Comissão Eleitoral angolana de aprovar atas de voto que não indicam o número de votantes. Ou seja, isto permitiria, ou pode permitir, na verdade, que sejam adicionados eleitores fantasma após o fim da votação. Têm sido praticamente diárias as denúncias de irregularidades, desde a existência de mais de 2 milhões de mortos nos cadernos eleitorais, segundo os cálculos da UNITA, porque na verdade ninguém sabe quantos são exatamente, o que levou mesmo o João Lourenço a apaziguar os ânimos, dizendo que os mortos não ressuscitam para votar. Mas estas palavras não calaram aqueles que têm vindo a insurgir-se com a situação. Aliás, dizem que pode ter efeitos diretos nos valores da abstenção, por exemplo. A publicação muito tardia dos cadernos eleitorais, a redução do número de observadores de 3 mil para 2 mil, a burocracia na constituição dos delegados de listas, suspeitas sobre a Indra, empresa espanhola que gera o processo informático há várias eleições, a publicação tardia do regulamento, de uma auditoria ao ficheiro informático que vai fazer a contagem. Foi feita uma auditoria, mas a oposição não reconhece valor a essa auditoria, não sabe quem é que foi a entidade. Enfim, são muitas e várias as dúvidas sobre o processo. E na segunda-feira entrou, aliás, mais uma queixa no Tribunal Constitucional colocado por Adalberto Costa Júnior, o líder da UNITA. Dulce, em Portugal estamos já muito habituados, quando temos eleições, a viver com sondagens praticamente diárias. Em Angola não há sondagens? É uma novidade deste ano. Ou seja, as sondagens são proibidas por lei, mesmo as que são feitas à boca das urnas no dia das eleições. Ou melhor, as sondagens podem ser feitas durante a campanha, podiam ser feitas durante a campanha, mas depois tinham de passar pelo crivo do Ministério da Comunicação para avaliar da idoneidade da empresa que as fez. Por isso, acabava por ser muito discutível este processo. E daí que se diga que as sondagens são proibidas. Este tem sido um tema. Tema é uma expressão muito angolana para referir um problema, sendo que as sondagens publicadas pelo MPLA, que dava a vitória com o dobro dos votos dos da UNITA, foi vivamente criticada porque tinham sido feitas por uma empresa brasileira desconhecida. Mas, na verdade, foram saindo algumas sondagens, foram sendo publicadas nas redes sociais e ora davam a vitória ao MPLA, ora à UNITA. Não existindo, então, sondagens, pelo menos oficialmente, há, no entanto, a expectativa, pelo que se observa no terreno e pelo que tens testemunhado também, que estas eleições venham a ser muito renhidas. Há quem diga mesmo que podem ser as mais renhidas desde as primeiras eleições livres em 1992. Tanto que, como referias também aqui há dias, na História do Dia, na verdade, desta vez, não se pode falar de um claro favorito. Angola é, neste momento, um país profundamente dividido.
Sim, claramente polarizado, claramente dividido. Há um anseio muito profundo, muito urgente por mudança de um lado e um desejo muito enraizado, muito forte de continuidade pelo outro lado. Os primeiros estão veementemente cansados de um partido que governa há 47 anos e querem experimentar uma coisa nova. Não é que sejam apoiantes da UNITA, mas acham que pela primeira vez a UNITA e a sua plataforma eleitoral, que engloba um outro partido, o Bloco Democrático e o Movimento Para Já, bem como uma série de ativistas nas suas listas de candidatos, eles acham que pela primeira vez podem de facto estar aqui reunidas as condições para causar a mudança, ou seja, aos apoiantes da UNITA, aos militantes da UNITA e do outro partido e do movimento, mas também há uma rede mais alargada que é apoiante neste momento com este preciso objetivo, só porque reconhece que esta força é a única que poderia ter força, desculpa o pleonasmo, para fazer a mudança. O segundo grupo defende que houve de facto uma abertura e uma melhoria com o mandato de João Lourenço, que ele não pôde fazer tudo o que tinha prometido é um facto, mas que ele encontrou o país de pantanas, como dizem, sem dinheiro, e por isso precisou e precisa de tempo para o consertar, como já me disseram. E além do mais, por uma razão de justiça, pensam que ele merece, que é justo que tenha um segundo mandato, pois a pandemia inviabilizou o cumprimento ou o início de projetos e reformas que se tinha proposto. Com toda a sinceridade, nós temos toda a certeza que a UNITA vai ganhar desta vez. Vai ganhar. Elas são corruptos. Eu sei, eu tenho certeza. Cada vez tu vai ganhar e já está ganho. Deus é poderoso. A UNITA é o partido único capaz de trazer de volta o poder ao povo angolano. Por tanto tempo na governação, acho que a Angola está se tornando já como se fosse um país monótono, como se tivesse já um rei, já não há mudança, não há alternância. Há mais tendência de mudar quando há alternância da governação. Angola é um país com uma população muito jovem. Os jovens podem ser desta vez decisivos para o resultado final? Podem ser um fator decisivo, ou seja, eles foram um fator muito forte na campanha, não só pelo seu número, 60% dos jovens terão menos de 30 anos, não passaram pela guerra, isso é relevante, mas também porque eles estão numa outra guerra de que têm sido perdedores do desemprego. Cerca de 60% dos jovens estão desempregados. A dúvida é perceber muito se estes jovens estão devidamente recenseados, se estão legalmente aptos para votar. Ainda há uma hora falava com um jovem de 20 anos que não ia votar porque não tinha o cartão de eleitor atualizado. Se as eleições fossem decididas pelo que se ouve nas ruas de Luanda e nos subúrbios de Luanda, talvez a UNITA vencesse, ou seja, a UNITA é claramente o favorito nas ruas, mas não só não sabemos se a massa silenciosa é minoria ou maioria, nem o que se passa pelas províncias. Eu não fui às províncias, mas um colega que lá esteve dizia-me há pouco que, sobretudo nos meios rurais, a distribuição de forças não favorece assim tanto a UNITA. Pai, venha dirigir os candidatos e o presidente que vier a ser eleito, oh meu Deus, queremos desejar sucesso para que a sua paz, harmonia, honestidade sejam fatores que possam nortear a vida desses servos. Os discursos que ouvimos aqui são de uma celebração ecuménica que aconteceu no passado domingo no estádio 11 de novembro, em Luanda, em que se repetiram os apelos à paz. Esta cerimónia contou também com a presença de representantes partidários. Dulce Neto, que sinais há aí em Angola que alguns setores da sociedade já se estarão a preparar para possíveis perturbações e episódios de violência após as eleições? Existe um medo do dia seguinte às eleições? Sobretudo, existe sim, mas sobretudo nas camadas mais
velhas. Há aqui o espectro de 1992, da guerra ter recomeçado em 1992, quando a UNITA não aceitou os resultados eleitorais. Mas embora a maioria acredite que possa haver protestos pela facção descontente com os resultados, também diz que nada se vai comparar a 1992. Não temos duas forças beligerantes, não é? Só o governo, só o partido no poder poderia ter acesso às armas. A UNITA não está armada, por isso ninguém pensa que se pode desencadear uma nova guerra. As pessoas que passaram pela guerra falam muito disso, têm muito medo. Mas a verdade é que numa campanha de muitos ataques verbais, com multidões mobilizadas nas ruas, não houve qualquer incidente entre as partes que concorrem nas eleições. A campanha terminou sem qualquer incidente. É verdade que há condomínios a reforçar a sua segurança, há pessoas decididas a não sair de casa, outras saíram mesmo de Luanda ou de Angola. O medo começou a crescer de tal maneira que os principais partidos sentiram a necessidade, a obrigação de publicamente apelarem à paz e darem garantias de que da sua parte não haverá qualquer motivo para a instabilidade. Votou, pintaram-te o dedo, saiu, abandonou a Assembleia do Voto. Contrariamente àqueles que defendem o ponto de vista de votou, sentou. Mas votou, sentou, então a Assembleia do Voto agora é uma esplanada, onde a pessoa fica horas e horas, pede um café, depois pede uma cerveja. A Assembleia do Voto é isso. A Assembleia de Voto não é isso. Há aqui também um confronto entre duas posições sobre o que fazer durante as votações. Ouvimos João Lourenço a apelar a que as pessoas votem e depois vão para casa. Já a UNITA tem feito um apelo ao votou, sentou. Porquê? Tem tudo a ver com a desconfiança que existe em relação à maneira como o processo eleitoral está a ser conduzido. Com medo de que exista fraude no dia das eleições, na contagem dos votos, a oposição começou a pedir a cada eleitor que, depois de votar, controle o seu voto, numa atitude que tem vindo a repetir-se em alguns países africanos. Na Zâmbia, por exemplo, chegaram a dormir junto à Assembleia de Voto. A sociedade civil pediu a uma parte da sociedade civil, mais ligada à oposição, dizia mesmo votou, sentou. A UNITA não pede expressamente para as pessoas sentarem na sala da Assembleia de Voto. O que a UNITA diz é votou, saiu e fica nas imediações, num perímetro de 500 metros, ou seja, votou, não vai embora. Daqui que este votou, sentou, este slogan, foi tendo depois algumas variações. Uma delas diz, votei, sentei, porque o bumbum é meu. Por oposição, João Lourenço e a Comissão Nacional de Eleições pedem que as pessoas votem e sigam para casa. João Lourenço disse mesmo, a Assembleia de Voto não é uma esplanada onde se bebe um café e depois uma cerveja, disse o presidente do MPLA. E esta recomendação foi então transformada popularmente por um outro slogan, que é votou, basou. A UNITA nunca ganhou eleições na sua história, já o MPLA nunca perdeu. O MPLA estará preparado para a possibilidade de uma derrota e para um processo de transição política, ou nem sequer o partido admite essa possibilidade de perder? João Lourenço já disse várias vezes que aceitará os resultados das eleições, sejam eles quais forem. Mas muitos analistas têm dito que a entrega do poder não será um gesto natural para um partido que domina o país há 37 anos. Um partido que nunca esteve fora do poder. Aliás, há mesmo quem defenda, como o José Eduardo Agulusa, que João Lourenço pode sempre sair a ganhar, mesmo que seja derrotado nas urnas. Se ele perder e entregar o poder, sairá
com muita dignidade, ficando para a história como o herói da transição para a democracia real, diz o escritor luso-angolano. Por isso, tudo dependerá também muito da postura, da decisão de João Lourenço, da votação, dos resultados, se perde só a maioria absoluta, se perde de todo. É uma incógnita. Dulce, estas eleições vão contar novamente com observadores internacionais, mas desta vez serão muito menos do que nas eleições anteriores. Porquê? Bom, os observadores são menos em geral, porque assim decidiu a lei e o regulamento eleitoral. São 2.000 em vez de 3.000, para mais de 26.443 mesas de voto. O que é pouco, comparando com o que se passa noutros países, muito pouco mesmo. Cada ONG, por outro lado, só pode ter 3 por província, o que mereceu a crítica de um organismo internacional como o Instituto de Estudos de Segurança. Quanto aos estrangeiros, dependeu muito dos convites recebidos pelo Governo e pela Comissão Nacional de Eleições e também da vontade de quem os envia, não é? A União Europeia, por exemplo, enviou apenas 3, muito longe das antigas missões que englobavam 100 ou 200 observadores. Portugal envia 3 observadores, que algumas pessoas veem como sendo amigos do MPLA. Paulo Portas, José Luís Arnaud, antigo ministro adjunto de Durão Barroso, já tinham estado na tomada de posse de João Lourenço em 2017 e Carlos César, dizem, é o presidente do partido, do PS, que governa Portugal com maioria absoluta. E quando é que se espera que os primeiros resultados destas eleições angolanas venham a ser conhecidos? Segundo a lei, os provisórios ou preliminares podem sair até 3 dias depois da votação. Os resultados oficiais têm um prazo de até 14 dias, mas no espaço de uma semana os resultados poderão sair. Foi assim em 2017, é o que me dizem aqui em Angola. O que não invalida que no próprio dia não se vá conhecendo já resultados, pois os partidos e pelo menos uma associação da sociedade civil, a MUDEI de Luati Beirão, têm sistemas de contagem paralelos. Obrigado, Dulce. Obrigada eu, João. Dulce Neto é enviada do Observador a Angola e há muito que acompanha de perto a realidade angolana. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Até amanhã.